Você já percebeu como tudo que o Estado oferece parece vir embrulhado em bondade? Auxílio para moradia, Vale Gás, Cesta Básica, Bolsa de Estudos. São ações que soam como cuidado, como justiça, como proteção. Mas será que é só isso? Será que não tem algo por trás dessa generosidade toda? Porque aqui vai uma pergunta simples. Se o Estado não produz riqueza, de onde vem o dinheiro que ele distribui? A resposta é inevitável. Não existe almoço grátis. Todo centavo que o governo entrega com uma mão, ele já tirou da sociedade com a outra, seja por impostos, ou por endividamento, ou pior, pela impressão de dinheiro que gera inflação e corrói silenciosamente o poder de compra de todos nós. Só para deixar claro, esse vídeo não é contra ajudar quem precisa, mas é sobre enxergar como essa ajuda, quando mal conduzida, pode se transformar numa forma de controle invisível, mantendo milhões de pessoas presas à ilusão de que o Estado é seu único caminho. Será que os programas sociais estão nos libertando? Ou estão nos mantendo em uma zona de conforto miserável, onde o mínimo é garantido, mas a liberdade é retirada aos poucos? Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal trago conhecimentos e insights de livros e teses com temas econômicos e filosóficos aplicados no cotidiano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E antes de começar, eu tenho aqueles mesmos 2 recados. O primeiro é que eu preparei um mini documentário gratuito, mostrando que muita gente ainda não percebeu sobre o sistema financeiro na sociedade que a gente vive. Então sinais estão aparecendo no Brasil e em outros países, e algumas pessoas estão adaptando suas vidas para uma nova perspectiva de futuro. Se você sente que tem algo errado no ar, esse conteúdo pode te dar outra perspectiva. Também fiz um vídeo de apresentação de uma solução para você começar a usar criptomoedas no seu cotidiano, que vai ajudar a sair do sistema bancário brasileiro. Tanto o vídeo quanto o mini documentário é gratuito e os links estão na descrição. Caso você queira ouvir os resumos de livros que falam em meus vídeos, vou deixar na descrição o link da central de mídias do canal, onde lá você encontra o link do canal de resumos, canal do Telegram, onde eu coloco os conteúdos complementares e todas as atualizações dos canais. E todos os links estão na descrição desse vídeo. Agora vamos para o vídeo. Quando o governo anuncia um novo programa social ou diz que vai construir uma obra pública para gerar empregos, a reação mais comum é positiva. Parece bom, né? Afinal, empregos estão sendo criados e o Estado está cuidando da população. Só que é exatamente aqui que entra a lição de Henry Hazlitt, que ele cita no livro Economia numa Única Lição. Segundo ele, a maioria das pessoas e dos políticos só olha para os efeitos imediatos de uma política pública. O problema é que na economia, o que importa mesmo não é só o que se vê, mas principalmente o que não se vê. Vamos para um exemplo clássico. Imagine que o governo decida construir uma ponte. Você vê os operários trabalhando, os caminhões indo e vindo, a cidade sendo beneficiada. Visualmente está tudo certo. Mas de onde saiu o dinheiro para pagar por isso? Esse dinheiro não brotou no chão. Ele foi retirado da população, seja por impostos, por endividamento ou por inflação, quando o governo simplesmente manda o Banco Central criar moeda. E o que isso significa na prática? Significa que enquanto uma empreiteira recebe milhões para levantar a ponte, outras empresas privadas deixaram de existir, crescer ou contratar. Talvez o padeiro que queria abrir uma nova loja adiou os planos. Mecânico que ia contratar um ajudante teve que desistir. E a loja de roupas que investia em estoque segurou o dinheiro. Mas por que essas oportunidades deixaram de surgir? Porque o dinheiro que poderia estar nas mãos do mercado, criando riqueza de verdade, foi desviado à força para financiar uma obra escolhida por políticos, que nem sempre é eficiente, nem sempre é útil e muitas vezes é corrompida. E vale lembrar, quem decide onde esse dinheiro vai parar não é quem trabalhou por ele. É um político, é um gabinete. Ou pior, um grupo com interesses próprios. Quantas vezes você já viu obras superfaturadas? Hospitais que nunca abriram, pontes, escolas, conjuntos habitacionais abandonados? Pois é, isso não é exceção. É parte do próprio mecanismo de como o Estado opera. Hazlitt também diz que os empregos criados pelo governo são artificiais. Eles só existem porque outros empregos reais foram impedidos de existir. É o clássico caso de tapar um buraco cavando outro. E os efeitos não param por aí. Quando o governo concentra recursos, ele cria uma cadeia de distorções. As empresas privadas perdem espaço e incentivo, os preços sobem porque tem mais dinheiro circulando sem aumento real de produção e o foco muda.
Em vez de buscar eficiência, muita gente começa a buscar proximidade com o poder. Quem ganha a licitação? Quem conhece o vereador? Quem tem contato no gabinete? Quem joga o jogo da política? E aqui entra outro pensador fundamental, Frederic Bastiat, o autor da Lei. Bastiat vai além da economia, ele fala sobre moral, liberdade e justiça também. Para ele, a função legítima da lei é proteger três coisas: a vida, a liberdade e a propriedade privada. Mas quando o Estado começa a tirar de uns para dar para outros, pela força, isso deixa de ser justiça e vira roubo autorizado por lei. Bastiat chama isso de espoliação legalizada. E o que isso causa? A caridade verdadeira, aquela que nasce na vontade de ajudar, desaparece. No lugar dela, surge o assistencialismo forçado, que ninguém escolheu, mas todo mundo paga. A sociedade começa a se distorcer. Quem trabalha e produz vira o privilegiado. Quem recebe sem esforço é tratado como vítima eterna. E o mais perigoso, isso não é acidente, é estratégia. Quanto mais pessoas dependem de benefícios do Estado, mais o Estado tem poder sobre essas pessoas. O voto deixa de ser livre, a população se transforma num rebanho político que vota com medo de perder ajuda, ou seja, a falsa generosidade do Estado vira uma armadilha de controle. E quem perde, no fim, é a liberdade, individual, econômica e moral. Agora imagine a cena. O governo anuncia um novo programa de auxílio. Vai repassar R$600, 800, até R$1.000 para famílias de baixa renda. A manchete sai nos jornais, muita gente comemora, as pessoas sentem aquele alívio imediato. Mas quase ninguém se pergunta como esse dinheiro foi criado, e é aí que mora o problema. Na maioria das vezes, esse dinheiro nem existia, ele simplesmente foi inventado, ou, como os economistas austríacos explicam, foi criada uma nova moeda sem que houvesse um aumento correspondente na produção de bens e serviços. Segundo a Escola Austríaca de Economia, isso, e não o aumento de preços em si, é o que realmente define a inflação, o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. E qual o problema disso? Quanto mais dinheiro entra na economia, sem que mais riqueza real tenha sido criada, os preços começam a subir. É como despejar baldes de água num copo pequeno, vai transbordar. Esse efeito não é imediato nem uniforme, mas ele vem, e vem bem forte. E o mais irônico é que quem mais sofre com isso são justamente as pessoas que o governo diz estar ajudando. Enquanto o dinheiro novo começa a circular, os preços de tudo sobem. Alimentos, remédios, transporte, aluguel, combustível. E o que acontece com os R$600 que a pessoa recebeu? Perdem valor. A mesma quantia que ontem comprava um carrinho cheio de mercado, hoje mal cobre o básico. É o que a gente chama de ajuda com um efeito colateral. O governo dá com uma mão e tira com a outra. Só que essa segunda parte é silenciosa, não aparece como o corte no auxílio. A pessoa continua recebendo a mesma quantia, mas ela vale menos a cada mês. Mas e os reajustes? Alguns acreditam que está tudo certo porque os benefícios acompanham a inflação. Mas isso é no máximo uma ilusão. Os reajustes quase nunca chegam a tempo. Eles são decididos por critérios políticos, em tabelas artificiais, muitas vezes congeladas. E pior, os preços não sobem todos igualmente. Produtos essenciais como comida, gás, transporte, remédios, eles costumam subir muito mais rápido do que o índice oficial consegue capturar. E qual é o resultado disso? Quem depende dos benefícios fica para trás todos os meses, mesmo sem perceber. E tudo isso nos leva a um ponto central. O Estado não produz riqueza. Ele só gasta o que tira de alguém. E quando isso não basta, ele cria dinheiro novo, distorcendo toda a economia. É o que cita no livro de Hazlitt. A verdadeira prosperidade não vem do gasto público, ela vem da produção e da troca voluntária. Ou seja, a riqueza de verdade aparece quando alguém cria algo que outra pessoa valoriza. E os dois trocam de forma livre. Mas quando o governo força esse processo, imprimindo moeda e fingindo que está ajudando, ele só está adiando o problema. E quem paga a conta é quem menos pode. Muita gente cresce ouvindo que o Estado está aí para proteger, garantir escola, saúde, comida, moradia. E que quando as dificuldades aparecem, o Estado vai estar lá para segurar na sua mão e te ajudar. É como se o Estado fosse um pai protetor, pronto para acolher seus filhos. Mas e se esse pai não estivesse exatamente te protegendo e sim te controlando? Convenhamos, quando o governo oferece um benefício, a sensação imediata é boa. Rola um alívio, uma segurança temporária. Pelo menos tem isso, muita gente pensa. Só que aos poucos essa ajuda vira conforto, e o conforto vira dependência,
e a dependência vira paralisia. A pessoa começa a se acomodar com aquele mínimo garantido, e por mais que seja pouco, ela se adapta e não sente mais urgência de evoluir. Essa é a zona de conforto ilusória que os benefícios sociais criam. A promessa é: você não precisa se preocupar, o Estado cuida de você. Mas o que ninguém diz é: o preço disso é a sua liberdade. Porque quando você aceita que o governo vai te sustentar, você também aceita que ele define os limites do que você pode ou não fazer. Não é à toa que o assistencialismo ele tem algumas regras a serem seguidas. E esse tipo de proteção nunca vem sozinha. Ela sempre exige obediência. O Estado que te alimenta hoje pode te silenciar amanhã. E tudo em nome da ajuda. Além disso, como já vimos, o Estado não produz riqueza. Ele apenas redistribui o que tira da sociedade. E quando isso não basta, ele imprime moeda, criando a inflação e corroendo tudo o que você recebe. Ou seja, o que parecia proteção acaba sendo uma armadilha disfarçada de cuidado. A pessoa deixa de sonhar, deixa de crescer, deixa de buscar a independência porque aprendeu a viver com migalhas. E enquanto isso, o Estado se fortalece, controla mais, promete mais, cobra mais lealdade. No fim das contas, você não está sendo ajudado, você está sendo mantido no lugar. Agora, imagine uma coisa. E se todo aquele dinheiro que o governo usa para pagar benefícios, construir obras, bancar auxílios, nunca tivesse saído do bolso das pessoas? E se em vez de ser concentrado pelo Estado, esse dinheiro continuasse circulando livremente entre quem trabalha, empreende, consome, investe? Parece só uma suposição teórica. Mas essa pergunta muda completamente tudo. Porque cada real que o governo tira da sociedade para aplicar em programas públicos é um real a menos na mão de quem gera riqueza de verdade. É o que os economistas chamam de custo de oportunidade. Aquilo que a gente deixou de conquistar porque escolheu outro caminho. E aqui entra novamente Hazlitt com um dos exemplos mais importantes do livro Economia numa única lição. Imagine que o governo resolve construir uma ponte nova. Anuncia com festa: estamos criando empregos. E de fato você vê trabalhadores na obra, caminhões rodando, material sendo entregue, e isso é o que todo mundo vê. Mas o que quase ninguém vê, o que Hazlitt faz questão de mostrar, é o que deixou de acontecer por causa dessa decisão. O dinheiro da ponte teve que ser tirado de algum lugar, dos impostos que você paga ou da inflação gerada pela emissão de moeda. Agora pensa, e se esse dinheiro tivesse permanecido no mercado? Um exercício simples seria você olhar os valores gastos em obras públicas. Se esse dinheiro tivesse ficado com a população, talvez uma pequena fábrica teria sido expandida, talvez um comerciante comprasse novos equipamentos, talvez um jovem abrisse a própria barbearia, empregos também seriam criados, renda também seria gerada. Mas tudo isso viria da necessidade real das pessoas, e não de uma decisão política. Só que como o Estado concentrou o recurso e forçou um gasto, essas oportunidades invisíveis foram destruídas antes mesmo de nascer. O que acontece na prática é que o governo cria um emprego artificial e mata 10 empregos espontâneos. E não para por aí. Quando o dinheiro fica no mercado, ele estimula a concorrência saudável, gera inovação, porque empresas competem por atenção e eficiência, aumenta a produtividade, porque cada centavo precisa ser bem usado. Agora, quando esse mesmo dinheiro vai para o Estado, o foco muda. Vence quem tem contato com o político, licitação vira disputa de bastidores e a eficiência desaparece porque não existe concorrência real. No fim das contas, o que parece ajuda social pode ser, na prática, um freio na economia. Em vez de empoderar as pessoas, esse modelo desestimula a independência e sufoca quem tenta crescer por conta própria. Enquanto isso, o governo entrega um peixe por vez e ainda cobra bem caro por isso, hein? Já o mercado, quando livre, ele não só ensina a pescar, ele também cria novos lagos e novas oportunidades. Agora vamos fazer algumas comparações de países. Durante anos, a Venezuela foi apontada como um exemplo de justiça social. O governo oferecia subsídios para comida, gasolina, quase de graça, salários públicos altos, tudo em nome de proteger o povo. Mas o que parecia generosidade virou dependência. E a dependência virou colapso. Com tanta interferência, a produção interna desabou, as empresas fecharam, o campo parou, a indústria quebrou. Sem conseguir produzir, o país começou a importar, só que sem dinheiro real. A solução? Imprimir moeda em massa. E isso levou à hiperinflação. O pão que antes custava 1 bolívar passou a custar milhões. O salário do mês não dava para comprar um pacote de arroz.
Os benefícios sociais que antes davam alívio passaram a não valer nada. E o que sobrou? País quebrado, milhões de pessoas fugindo a pé e um povo que trocou liberdade por um prato vazio. Na Argentina, o caminho foi parecido, só que com suas próprias versões. Por décadas, o Estado bancou energia, transporte, alimentos e aposentadorias precoces. Tudo parecia funcionar até que parou de funcionar. Com o tempo, o país entrou num ciclo de subsídios demais, inflação constante, fuga de capitais e descrença total na própria moeda. A cada eleição, vinha uma nova promessa estatal, mas era sempre o mesmo remendo: congelamento de preços, impressão de dinheiro, dependência disfarçada. Hoje, o país enfrenta pobreza crescente, jovens indo embora e uma economia estagnada, amarrada em um modelo que não se sustenta. E os países nórdicos, eles não têm assistência? Então, eles têm. Suécia, Noruega e Dinamarca, todos oferecem benefícios sociais. Mas eles têm uma diferença fundamental. Eles primeiro construíram economias fortes e produtivas. Depois criaram um sistema de bem-estar baseados em impostos claros e regras rígidas. E mesmo assim mantém baixa corrupção, eficiência no setor público e respeito à liberdade econômica. Ou seja, lá o mercado veio antes da assistência. Já em países como Venezuela, Argentina, até mesmo no Brasil, a lógica se inverte. Promete-se bem-estar sem antes gerar riqueza real. E aí, o sistema desaba porque foi erguido sobre dívida, impressão de moeda e populismo. Esses exemplos deixam uma lição bem clara. Não existe benefício social sustentável sem uma economia produtiva por trás. Quando o Estado tenta ser tudo para todos, ele acaba não sendo nada para ninguém. E quem paga a conta sempre é o povo. Depois de tudo que vimos até aqui, fica difícil ignorar a pergunta: será que existe um plano secreto por trás dos benefícios sociais? A verdade é que nem precisa existir uma conspiração escondida. Não é necessário imaginar políticos maquiavélicos em uma sala escura tramando o futuro do povo. Basta entender como funciona a lógica do poder. O político que oferece ajuda hoje ganha votos amanhã. O Estado que sustenta parte da população mantém a sua população sob controle. E assim nasce um ciclo vicioso. O governo promete segurança em troca de liberdade. O povo, com medo da insegurança, aceita. E a cada nova crise, mais gente pede mais Estado e perde mais autoridade. E perde mais autonomia. Mesmo quando os subsídios começam com boas intenções, rapidamente se transformam em ferramentas de controle político, porque quanto mais gente depende do Estado, mais o Estado manda. Infantilização social, porque pessoas adultas passam a agir como filhos, esperando a mesadinha deles, e erosão da liberdade, porque quem depende, obedece. E o pior, tudo isso vem disfarçado de proteção. Mas no fundo, o que parece um abraço acolhedor é uma coleira invisível. Por isso, a grande pergunta que fica é: você quer um Estado que te liberte ou que te mantenha preso a uma ilusão de cuidado? Porque enquanto aceitarmos benefícios como se fossem dádivas, enquanto tratarmos migalhas como se fossem direitos, vamos continuar vivendo presos a um sistema que limita a nossa liberdade, mina o nosso crescimento e sabota o nosso futuro. A verdadeira riqueza não vem do governo. Ela vem da liberdade individual, da responsabilidade própria e do poder de criar, trocar, produzir sem depender de favores do alto. Se queremos um país livre, justo e próspero, o primeiro passo é parar de pedir permissão para viver. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que os links do canal do Telegram, resumos dos livros que eu cito aqui nesse vídeo, o mini documentário e apresentações gratuitas, você encontra na descrição desse vídeo. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.